Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao mais um Diálogos Educação em Foco. Hoje com o tema Educação Inclusiva, Tecer Pontos e Desatar Nós. Esse diálogo vai ser desenvolvido pela professora Regina Schudo e pela professora Jane Haddad, principalmente, com toda a sua experiência aí no assunto. Eu encaminho, então, para elas, para que elas deem sequência. Regina, boa tarde, e é com você, então. Paulo. Boa tarde, meus queridos. É um prazer, uma honra estar aqui em mais uma live. Gente, quem diria? A cada semana que vai passando, nós vamos ficando mais apreensivos, né? De como será esse retorno, como tem sido a educação durante essa pandemia. E mesmo a mídia falando tanto, né? Nós nos sentimos, todos nós, educadores, com tantas preocupações. Quem dirá, então, a educação especial, né? A educação especial, que é a especialidade da minha amiga Jane, a qual eu cumprimento todos que estão adentrando. É um grande desafio diante desse cenário que nós estamos vivendo, né? Então, eu poderia dizer para todos nós que, nesse momento, dentre os vários desafios que estão postos na educação, nesse contexto, como que o Brasil tem feito para garantir a aprendizagem das crianças da educação inclusiva, das crianças, jovens, adultos da educação inclusiva, né? Porque garantir a equidade nesse momento do trabalho remoto para crianças e jovens que já têm uma certa dificuldade é um desafio muito maior ainda posto diante de todos nós. Nós não temos uma política pública concisa, nem mesmo para todos os alunos do Brasil, né? Porque nós temos um grande contingente de alunos que nem tem acesso à banda larga. Então, como fica a educação para as crianças que devem ter um atendimento educacional especializado? Eu sei que os educadores que trabalham com a educação inclusiva são educadores muito mais sensíveis, preocupados, né? E que, nesse momento, não podemos massificar a educação. Nós temos que ter um olhar muito cuidadoso e refinado para cada aluno com a sua dificuldade. E esse, acho que tem sido o nosso maior desafio. Como também garantir o bem-estar dessas famílias e dessas crianças. Eu, agora à tarde, estava conversando com uma mãe que tem um aluno TDAH e ela me dizia: imagina que, nesse momento, toda atividade remota que a escola envia, ele não tem menor atenção e concentração, né? Então, tem tantos desafios. E hoje, então, a nossa live é para tecer pontos e desatar alguns nós da educação inclusiva no Brasil, que é de direito absoluto para que todos tenham acesso à educação de forma justa, igualitária, equânime, mas, na verdade, ainda a gente tem muita discriminação, né? Preconceito, e não temos uma educação de qualidade para todos ainda nesse imenso país que nós vivemos, né? Então, eu vou começar perguntando para a Jane, perguntando a ela para que ela faça um cenário desse momento da educação inclusiva no Brasil, e depois eu vou abordar alguns questionamentos, mas hoje a live é da Jane, porque eu não sou especialista, eu sou curiosa, estudo também, mas quem tem caminhada nessa área é a Jane, então é com ela que vai conduzir brilhantemente esse nosso encontro hoje, tá bom? Então, Jane, seja bem-vinda. Boa tarde, que bom estar contigo. Boa tarde, Regina, minha companheira, né? Estamos juntas aí, tentando encontrar um nó
no bom sentido, né, para que a gente possa desatar nesse tempo que passa e a gente não pode voltar. E eu acho que, como eu tinha falado outro dia, a gente conversando, todos nós, nesse momento, estamos experimentando esse lugar de necessidades especiais, não é? Estamos tendo que nos adaptar, nos adequar às tecnologias, aos meios que nós temos para se fazer presente. E eu acredito que a educação inclusiva, mais do que nunca, depara com algumas impossibilidades, né? Como se fazer presente diante dessas crianças que já vinham no início de um trabalho de adaptação, de flexibilização. A gente sabe que as crianças com necessidades especiais, elas têm mais dificuldade em construir os seus vínculos de confiança, mais dificuldade em administrar esse tempo abstrato que a gente está vivendo tão difícil para todos nós. Então, o que a gente vem pensando hoje é como que nós, educadores, que principalmente vocês aí à frente da educação inclusiva, como que vocês estão se fazendo presente, como que vocês estão acolhendo essas famílias, né? A gente tem buscado muito as parcerias junto à assistência social, muitas vezes ao próprio Conselho Tutelar, à Secretaria de Saúde. Por quê? Porque a gente tem que encontrar uma forma de nos fazermos presentes para que esse vínculo aí sim não seja rompido, né? Por quê? Porque nós mexemos no nó mais apertado da educação inclusiva, que é a rotina. Muitas crianças com necessidades especiais precisam da rotina como uma bússola. E é exatamente nessa rotina que a gente está mexendo. E a Regina falou aí agora do transtorno do déficit de atenção, que é a maior dificuldade atualmente dessas crianças, porque os médicos orientaram muitas crianças que as famílias não façam o uso do medicamento. Essas crianças têm muito mais dificuldade em concentração, porque elas se distraem com muito mais estímulos. Então, tudo isso está entrando nesse momento de pandemia e de adequação, né? Então, como que a gente vai poder fazer isso? E é esse debate que a gente já tem feito, né, Regina? Adaptar as particularidades de caso a caso. Isso mesmo, Jane. Então, como que a gente vai adaptar caso a caso? Será que nossos educadores, nossas escolas, as redes municipais de ensino estão incluindo apenas para garantir a lei, seja agora o parecer 5, parecer 11, que fala da educação especial, seja a legislação da educação especial, como uma necessidade, estamos atendendo de fato, e será que os professores estão planejando para cada aluno, atendendo a sua necessidade? Como você vê a educação inclusiva nesse cenário agora da pandemia? Eles estão sendo acompanhados, monitorados, enviado atividades especificamente para cada aluno ou não? Eu acho que mais do que nunca a educação inclusiva, as necessidades especiais, mostram a precariedade da nossa educação. Então, o que eu tenho visto, sabe, Regina, são professores, secretarias, tutores se desdobrando para se fazer presente junto às famílias. Por quê? Porque muitas crianças também não têm acesso, né? Então, quer dizer, é preciso ajudar a família a criar uma rotina para que essa criança não perca o interesse pelas atividades, sejam elas de que forma for. Mas eu tenho visto um trabalho muito mais junto às famílias do que às crianças em si.
Por quê? Porque boa parte deles já trazem essa dificuldade com foco, com concentração. Eles demandam muito mais cuidados da família, então, quer dizer, a família não consegue interagir muitas vezes com 2, 3 coisas ao mesmo tempo, sem que coloque a criança num perigo, né? Então, é como dá, sabe, Regina? Eu acho que nunca na humanidade, nós, educadores, nos deparamos com tantas impossibilidades, mas o que é muito diferente da impotência. Então, o que eu tenho falado é que é o momento da gente fazer trocas, da gente estudar, da gente trabalhar o lúdico, né? E você fala muito bem disso, né? Despertar na criança a curiosidade muito mais através do lúdico. Crianças com necessidades especiais mais severas, elas adoram montar e desmontar. Então, por exemplo, tem uma família que eu orientei, eles compraram vários metros de PVC, daqueles, como se a gente fosse fazer o encanamento de uma casa, e eles encaixam, desencaixam. Então, isso tem sido um trabalho muito interessante. Então, eu acredito que é a gente usar do nosso conhecimento, de quem está junto da educação especial, para que a gente reinvente o dia a dia. E é literalmente o dia a dia. Não é hora da gente querer que essas crianças escrevam, que elas mostrem alguma coisa. Não, é hora de manter o vínculo afetivo, o canal aberto de confiança com essa família, porque senão isso vai virar mais uma pressão. E eles já lidam muito mal com pressão. Agora, Jane, você disse até, diante dessa impotência que a gente está vivendo nesse momento, né? Também há famílias que conseguem interação melhor com o seu filho e outras não. Agora, vamos pensar assim. Quando a pandemia chegou, era dia 18 de março, quando a gente fechou as escolas. As aulas tinham começado em algumas redes municipais em fevereiro, né? Então, será que de fevereiro até início de março, todas as crianças já tinham o diagnóstico correto? O quanto é importante ter o diagnóstico para que a família possa conduzir e que o professor possa conduzir o trabalho personalizado para cada aluno? Ai, perfeito essa questão, Regina. Por quê? Porque o diagnóstico, ele nos atende, enquanto escola, como um ponto de partida, né? Essa é uma grande preocupação nossa que a gente debate, essa questão da particularidade, é o diagnóstico virar uma desculpa ou um ponto de chegada para qualquer tipo de educação. O diagnóstico ele funciona como uma bússola para nos orientar por onde ir, né? Então, por exemplo, não foi possível ter esses diagnósticos num tempo hábil. As escolas, muitas vezes, ainda estavam fazendo avaliações diagnósticas, né? Mesmo a interação com as famílias ainda não estava muito próxima. O plano de desenvolvimento individual estava começando a ser pensado, que é a ideia de qual o transtorno que a criança tem, qual é o histórico dela na educação, quais os usos de medicamentos e se elas usam medicamento. Então, a gente estava ainda muito no início, na sondagem, nas peculiaridades de caso a caso. E exatamente esse ponto é que a gente abandonou. E mais do que nunca se faz necessário essa presença nossa, enquanto educador, enquanto secretário, enquanto tutor, enquanto AE, não importa, mas se faça presente, como quem diz assim para a família: vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui. O meu filho tem acordado muito agressivo porque ele não tem a rotina.
a palavra que eu tenho usado, a frase, vamos pensar juntos. Né? Então, é esse apoio, na verdade, é um apoio quase que à distância mesmo. Não é no envio de atividade, é na sugestão. Primeiro, acolher como que é a rotina dessa família. Né? Quais são os possíveis atalhos de um diagnóstico. Então, por exemplo, crianças dentro do espectro autista severo, elas foram arrancadas da escola, porque para elas tudo é muito. Né? Então, como restabelecer esse vínculo? É não perder esse vínculo de comunicação entre a família, entre a escola. Às vezes, um atendimento de uma psicopedagoga, de uma TO. Tem alguns municípios que estão se fazendo presentes na casa dessas crianças, principalmente quando eles são adolescentes, com todos os cuidados necessários. Então, é essa forma de atuação. É uma forma que eu falo, sabe, Regina, que a gente tem reinventado mais do que a educação regular. E eu acredito que de uma forma mais sensível, porque nenhum de nós também estava adaptado para o que a gente está se adaptando hoje. Então, a gente está vivendo esse lugar, né? Se para a educação especial é difícil, quer dizer, para a educação regular já é difícil, para a educação especial, tudo isso é muito novo, né? Exato. E é tudo muito novo, que já era, né? Que já era uma luta para que a gente não praticasse a inclusão só porque a lei manda, e sim como uma consciência ética de que todos nós, em algum momento da vida, temos necessidades especiais. Então, trabalhar com a diversidade não é algo que é trabalhar com os diferentes. Cada um de nós é um. Então, o que esse momento tem nos sinalizado, né? Drasticamente, que as desigualdades elas são gritantes. Então, ao mesmo tempo que a gente está tendo que incluir crianças ditas regulares às novas tecnologias, nós temos que incluir professores que ainda resistem, temos que incluir alunos da educação regular para que eles não vejam a tecnologia como a única técnica de aprendizagem. Então, olha como que a inclusão ela é muito além do que ter ou não ter uma deficiência. A inclusão é de todos nós, é de raça, é de gênero, é de religião. Né? Aliás, é oportuno você dizer isso, porque quando a gente está vendo, né, o mundo discutindo, por exemplo, sobre o preconceito racial, né? Em pleno século XXI, a gente tem preconceito contra os negros nesse momento, né? Então, que a gente está olhando pela mídia, o que tem acontecido, que é uma atrocidade humana, né? Há quantos anos se passaram, né, da lei da escravidão, que a gente libertou todos, né? Graças a Deus, mas como é que as pessoas ainda têm um olhar tão preconceituoso? Imagine para aqueles que têm uma necessidade especial, que eram ignorados, ficavam escondidos na sociedade, né? E com um olhar de penalização. E não é de pena, né? Basta a gente lembrar que aquelas crianças que nasciam diferentes das ditas normais eram dadas para adoção, jogadas fora, era uma aberração, não é? Era um castigo dos deuses para aquela família. Pensa, nós levaremos séculos e séculos para ultrapassar isso. Da mesma forma que você falou, que nos faz achar que somos melhores do que o negro, né? É a mesma coisa quando uma professora
desavisada, né, de uma escuta e um olhar diz para uma criança: colore com lápis cor da pele. Pois eu ia dizer isso agora, né? Tem um livro de literatura que até fala, né? Qual é a cor da pele, gente? É a caixa de lápis de cor inteira, né? E a Pois gente é. ainda olha isso, quadro negro, lápis cor da pele, né? E que isso está no subconsciente humano como se fosse algo a ser banido mesmo, né? Então, quanto tempo a sociedade vai levar, Jane, entre aquilo que é universalmente posto, né, de uma educação inclusiva universal e esse olhar singular, como você fala? Eu gosto muito desse debate, porque eu acho que a gente tem feito isso ao longo da pandemia, eu e você. Primeiro, é a gente acolher todos os estudos que nos apontam alguma saída. Então, eu nunca me debrucei tanto, e você também, a gente tem trocado isso, é como se a gente estivesse num ano sabático, né? Então, a gente tem estudado, tem visitado alguns autores jamais visto, tem dialogado. Eu acho que é isso, sabe? É sair de uma ideia, de uma. O deficiente tem um problema de inteligência, isso não é verdade, isso é falso. A inteligência, a gente desmembrou isso nos nossos cursos e ainda faremos. A inteligência ultrapassa o QI intelectual, né? Ela passa muito mais pela inteligência emocional, que você é uma especialista nisso. Ela acolhe as neurociências, a importância da educação na primeira infância, né, onde está tudo aberto, disponível, se renova, e sem esquecer que a criança, ela não é a síndrome, ela não é aquilo, ela é um sujeito, ela não é um objeto, ela não é a paralisia cerebral, ela é um sujeito que está ali através dessa paralisia cerebral. Se ela for escutada naquilo que ela tem de melhor, ela se abre para o mundo que é a aprendizagem. Agora, se a gente trata o incluído como um objeto, eu nunca me esqueço, Regina, e fica aqui essa aprendizagem que eu trago. Uma vez, quando eu trabalhava na escola, nós recebemos uma criança cadeirante. Era a única dificuldade que ele tinha, ele não andava em nada. E eu nunca vou me esquecer que toda hora do recreio a gente ainda não tinha essas leis de adaptações, nada disso. Então a gente carregava, um ajudava o outro e tal. E aí eu sempre ia com uma ajudante de turma, carregando e conversando eu e ela como se ele não estivesse ali. E ele um dia virou para a gente e falou assim: olha, ei, por que vocês falam de um jeito como se eu não estivesse aqui? A minha dificuldade é nas pernas, não é nos ouvidos. Eu sei também conversar. Regina, ali. É isso que eu falo, o conhecimento, a informação, ela não muda comportamento, não muda. Muda é o desejo da gente se abrir para isso. Eu nunca mais esqueci isso. E acho que dali que veio o meu olhar mais atento para isso. Que se tornou muito mais sensível para esse olhar humano, né? Afinal, o que é ser normal, né? Pois é, morro de medo de gente normal. Pois é, todos nós somos diferentes. Mas sabe, Jane, eu estou, nesse momento, estudando muito, né, como você, sobre a saúde mental e emocional. Isso. Imagine que a saúde mental, por exemplo, nós já temos pesquisas no Brasil que em torno de 20% dos alunos apresentem, já antes da pandemia, problemas de saúde mental.
Saúde mental diferente de saúde emocional, obviamente, né? Na saúde mental de alunos que têm alguns transtornos, né? Ou que têm deficiências, dificuldades, síndromes, enfim. Imagine com a pandemia, Jane, se não vai aflorar mais casos, então, para que a gente venha a ter que fazer diagnósticos de alunos com outros transtornos que devam suscitar nesse momento da pandemia, ou não? Perfeito. Não é à toa que a gente tem trabalhado tanto a ideia das competências socioemocionais. Por quê? Vamos pensar, muitas coisas que estavam adormecidas, e cada um de nós traz isso frente a uma frustração, frente a um luto da rotina, frente a uma morte iminente. Cada um de nós está vivendo essa pandemia de uma forma. E cada um de nós está acordando coisas que talvez estivessem adormecidas, sentimentos, emoções. O que é preciso nesse momento, e a gente tem trabalhado muito isso nos cursos, nas nossas lives, desenvolver a escuta enquanto um instrumento para que a gente ajude professores, crianças, famílias a dar nome para o que eles estão sentindo. É através dessa conversação aonde eu falo e o outro me escuta com uma atenção, com um acolhimento, sem me julgar. É aí que a gente vai conseguir cuidar enquanto prevenção, profilaxia de uma pandemia de transtornos da saúde mental. Por quê? Porque ninguém passou pelo que nós estamos passando. E hoje nós temos a favor a tecnologia, mas também temos as fakes, também temos as informações maldosas, também temos essa ideia de fim de mundo, que não é qualquer pessoa que consegue abstrair tantas coisas ao mesmo tempo. Então, o papel, né, que eu vejo, e a saúde mental ela é parte de qualquer processo de inclusão, é ajudar as pessoas, os professores, principalmente as famílias, a falarem dos seus sentimentos. Mas não adianta falar de sentimento com quem não está escutando, com quem não pega, né, a ideia. E nesse momento, talvez, a própria educação brasileira, Jane, talvez nós temos uma parcela de uma sociedade que nem escuta o quanto a educação é importante, quem dirá a educação inclusiva. Exato. E quem dirá a educação para aqueles que estão sofrendo de transtornos mentais nesse momento. Até porque a nossa volta para a escola, aconteça ela amanhã, ou em 2021, ou em 2022, terá que ter protocolos de saúde mental. E a gente está trabalhando nisso. A gente fala sempre, né? A saúde emocional, saúde mental, porque a saúde mental já tem muitos casos diagnosticados que a gente tem os laudos, enfim, né? Sim. Mas hoje muitos alunos, né, têm esse problema e agora imagine que isso deva se aflorar. Agora, Jane, a saúde mental e a educação inclusiva. Para os alunos da educação inclusiva, nós precisaríamos mais ainda de um trabalho com toda a família para cuidar da saúde mental e emocional de toda a família. Porque nesse momento, se não tiver a família sendo acolhida, eu tenho certeza que tem muitos pais que não sabem nem qual caminho de estímulos eles podem fazer com o filho em casa, né? Olha que interessante, Regina, isso que você está colocando. A primeira coisa que eu acho que a gente aprende com pais que abraçaram a educação inclusiva a gente passa por um tempo fazendo luto do filho e da filha que a gente idealizou. Quando a gente fecha esse luto,
né, entre aspas, mata aquela idealização, a gente está preparado para olhar e acolher esse filho que nos chegou, que seja com dificuldade, que seja da forma que for, mas não é um processo sem dor. Todos nós projetamos e idealizamos filhos perfeitos, maravilhosos, bem-sucedidos, educados. Felizes. E não existe. Todos nós temos algo que não foi planejado. O que está acontecendo, Regina? Imagina um trem que está no trilho. Vamos pensar a educação brasileira, o trem está no trilho, as crianças da inclusão estão com acompanhamento, tudo direitinho. De repente, esse trem sai do trilho. Vamos pensar a pandemia. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está criando aquelas rotatórias de trem, né? Para a gente ver de onde que a gente pega o trem de volta. O que está acontecendo? Muitas crianças que estavam trilhando esse caminho desorganizaram mentalmente, psiquicamente e fisicamente. Essa semana eu atendi um jovem que eu atendo, que ele voltou a fazer xixi na cama. Entendeu? Então, são regressões que farão parte desse momento natural, serão terrores noturnos que têm acontecido muito, né? Então, há muita coisa que estava adormecida da saúde mental está agora saindo do trilho. E não é só nas crianças ditas especiais. Não é. Para todos. Para todos e para todos nós, professores. Então, a educação inclusiva que a gente defende e que eu batalho é o direito de cada um para uma educação para todos, entende? A gente não perde a singularidade. A gente sai desse processo de que eu é que sei e nos organizamos o quê? Em comunidades de troca, porque um autista não é igual a outro autista. Vai depender dos lutos dessa família, vai depender dos acessos que essa família tem, de quais os profissionais da saúde que fazem parte do trabalho de estimulação com a criança, e vai depender principalmente da primeira infância. Exatamente, Jane. Aliás, Jane, nós estamos aqui falando de educação inclusiva. Educação inclusiva é um tema que deveria acontecer em todo e qualquer debate educacional, porque nós temos um grande percentual e todos nós, como você disse, seres humanos, temos as nossas limitações, né, nossas dificuldades. E é um tema que a gente cada vez mais precisa investir na formação do professor, porque o professor precisa, porque a gente a cada dia recebe, né, alunos com mais dificuldades, transtornos, fora as deficiências físicas, né, mas também as emocionais, as mentais, enfim. Jane, nós já temos perguntas da plateia. Tá. Plateia virtual, Jane. Primeiro, meu Deus. A plateia virtual aplaudindo o que você tem falado. Obrigada. A Rosana Rodrigues, de Santos, disse assim: como explicar para os alunos especiais, adultos, que eles têm que ter paciência e esperar a decisão da Secretaria de Saúde e de Educação sobre o retorno das aulas? Porque eles estão vendo o pessoal sair para a rua e como é que a escola não volta? Como é que a gente dialoga com eles, Jane? Primeira coisa que eu estou aqui pensando, todos nós queremos pertencer a algum lugar, a algum grupo. Quem dirá o jovem adulto com necessidades especiais? Então, é encontrar uma forma de dar um sentido para ele naquele momento aonde ele está, que é dentro de casa, né? Então, como que ele pode ajudar
a professora, ou a tutora, ou a secretaria, né? É dar um sentido. Na verdade, o que esses jovens estão com medo? De serem esquecidos mais uma vez. Eu outro dia conversava com um jovem do EJA, e o EJA é uma educação, um currículo que a gente inclui também, e ele dizia isso: eu tenho medo de novo ser abandonado, porque quem traz as suas limitações já traz dentro de si questões de rejeição. Então, na verdade, o que ele está dizendo, será que vocês não vão me esquecer? Então, trabalhem com isso, com esses vínculos, faça com que ele se sinta útil, dê alguma atividade que ele tenha que pesquisar, construir para te ajudar. Eu tenho feito muito isso, mostrar que eles não serão esquecidos. Passe 1 ano, 2, porque o medo deles é de reviver rejeições já vividas. É isso que eu ia dizer. Isso foi lindo, Jane, porque qualquer ser humano rejeitado, abandonado afetivamente, sente-se o pior dos piores e cognitivamente não há desenvolvimento se eu não cuidar primeiro dessa rejeição, que é Perfeito. muito amargurante, né? Jane, eu queria até comentar com vocês. Tem um município que preparou para todos os alunos kits pedagógicos para enviar para casa. Olha. Inclusive para a educação especial para os alunos da inclusão. Então, cada caixa vai lá, giz de cera, canetinha, massinha, uma corda, balão para poder encher e brincar. Porque, às vezes, a família, gente, não tem minimamente um material, até um livro de literatura ele não tem em casa. Mas, se a gente pudesse ter esse olhar refinado para cada aluno, cada situação, não é só a garantia da merenda escolar que foi colocada na legislação para toda criança ter. Nós, seres humanos, precisamos da alimentação, porque é o básico, mas nós precisamos também de outras questões, né? Então, se a gente pudesse preparar uma caixa pedagógica para enviar para a família, para que ela tivesse esse momento lúdico de interação, com material adequado, seria fantástico, hein? E é interessante isso que você falou, que me vem a ideia, né, da gente usar muito a natureza. As crianças com necessidades especiais, elas têm um canal de sensibilidade com a natureza muito maior do que o nosso dito normal. Então, trabalhar com as diferenças das plantas, das pedras, né, coisas que eles possam ter trabalho e, ao mesmo tempo, um trabalho ligado pelo afeto com a pessoa da professora, com a escola física, que eles sentem muita falta, né? Jane, nós temos uma outra pergunta bastante interessante e provocante. Vamos. A Celina Soprani, ela diz assim: o que está sendo feito para dar atividades para as crianças da educação, né? Digital? Não, acho que talvez a pergunta dela é: o que está sendo feito nesse momento para dar atividades para as crianças da educação inclusiva no formato digital, que tem muito a oferecer? Eu diria assim: o que está sendo feito nesse momento da pandemia para a educação de todas as crianças e jovens. Sim. Com a pandemia, nós afloramos as desigualdades educacionais, né? Muitas crianças, por exemplo, eu dialoguei com um município a semana passada que durante 5 meses não fez contato algum com seus alunos. E nós temos município que desde a 2ª semana da pandemia, lá em março, já tinha criado um movimento. Agora, nacionalmente, em termos de política pública, a Lei 14.040
sancionada no dia 18 de agosto, foi vetado várias coisas que estavam lá. Essa lei diz que a educação infantil esse ano não precisa cumprir as 800 horas, que o fundamental vai ter que cumprir, mas que pode ser, né, em conjunto no ano que vem. Mas não tem um espaço dizendo na lei o que a gente vai garantir para a educação inclusiva. Porque subentende-se que está lá junto. Mas aí as pessoas não têm esse olhar. Então, Celina, eu diria a pergunta para a Jane. O que está sendo feito nesse momento? Olha, é um momento que assim a gente tem comentado isso, a gente está impressionada com o que os municípios, professores e escolas estão fazendo, né? E eu acho que respeitando a especificidade de cada município, eles estão dando um jeito, seja através das tecnologias, seja através do carro de som, seja através de um envio de uma caixa, de uma atividade, de uma contação história. Eu só ando um pouquinho preocupada, porque eu acredito muito no ato falho, né? Aquilo que escapa sem a gente perceber. E eu acredito que muita coisa em relação à educação inclusiva está escapando. A gente está vendo isso nas leis, nos pareceres, nos cuidados. Outro dia eu vi uma secretária falando: a última coisa que nós iremos pensar será a educação inclusiva. Então, ela vai ter que parar, porque todo mundo é da educação inclusiva, cada um a seu modo, né? Então, as pessoas com necessidades especiais são do grupo de risco. Quais? Né? Assim como as crianças, os alunos regulares, também tem alguns que estão no grupo de risco. Então, isso nos sinaliza de que nós não havíamos entrado ainda em conexão no ano letivo. É mais um ponto a gente olhar com carinho. Como a gente está se fazendo presente, como que a gente está garantindo para aquela família que ela não vai perder a sua vaga, que o seu filho não deixará de ir ser encaminhado para a saúde, que ele não deixará de receber determinado benefício. Nada disso será tirado. Então, quando a gente vai separando as coisas nos seus devidos lugares, a gente fica mais inteiro para estar disponível mesmo que distante. Eu acho que a gente tem que focar na humanidade das práticas pedagógicas, dos trabalhos que a gente está enviando, do currículo que a gente está adaptando. E olha aqui que coisa interessante, a gente não tem que adaptar o currículo para a educação inclusiva? E o que nós estamos fazendo na educação regular? Adaptando o currículo. Pois é. Jane, nós temos várias perguntas aqui. Vamos à próxima. A Vanusa Vamos. de Almeida pergunta assim: as profs do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, estão planejando para os incluídos em parceria com as titulares, para não sobrecarregar as famílias. Somente uma envia as atividades, assim conseguem dar mais atenção. Você acha que está errado? Não, perfeito. E olha que interessante, elas se organizaram de acordo com a sua realidade, sensibilizadas com a questão da família. Perfeito. Sabe? Não tem nada de errado, não, meu amor. Nada. Pelo contrário, Vanusa. Exatamente. Até estou toda arrepiada, olha. Porque é isso, né? É isso. Olha, muito sensível sua pergunta e sua colocação, viu, Vanusa? Parabéns. Andréia Santos pergunta o seguinte: vocês acham que para a retomada das atividades com as crianças, quando voltarmos com necessidades especiais, o protocolo de segurança deveria ser diferente?
Olha, eu acredito que não. O que a gente vai ter que ver é o entendimento da criança. E eu falo isso não só para criança e família de necessidades especiais, a todos. Né? Eu acredito que os protocolos serão os mesmos e aí na especificidade, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa que tem uso de sonda, uma outra pessoa que tem administração de medicamentos, tudo isso terá que ser adaptado a um outro protocolo. Quem vai fazer o medicamento, de que forma, né? Então, é caso a caso. O que não nos livrará também de fazer isso com as crianças do grupo de regulares também. Né? Mas é sempre assim, um contato mais corpo a corpo. Por quê? Porque geralmente essas crianças, esses jovens, eles trazem necessidades de ajuda maior. Então, a proximidade de alguém ajudar na alimentação, de alguém ajudar a ir ao banheiro, tem que ser alguém que esteja, né, com a incorporação da mudança das regras de saúde, de convivência, de como pegar a criança, como tirar, enfim, acho que isso sim. E nesses casos, dependendo da comorbidade, vai ser necessário que esses professores estejam com um EPI completo, por causa do toque no aluno. Então, vai ter que usar EPI completo, como se usa nos hospitais, né? Então, dependendo da situação. Agora, sabe, Jane, hoje o Ceará determinou o retorno às aulas da rede particular. Sim. Mas atendendo apenas 30%. Então, se é para atender 30%, você acha que então vão incluir todos? Não, porque nós já vamos começar excluindo, entendeu? E é engraçado, Regina, isso que você está trazendo, porque a minha angústia, quando eu escutei essa secretária, é que ela falava isso, sabe? E, na verdade, eu colocaria as crianças e os jovens incluídos também dentro desses 30%. E, se for o caso, até num sorteio. A gente tem lá um levantamento das famílias que toparão enviar seus filhos, que muitos municípios já têm trabalhado com esse questionário especulativo junto às famílias, e dentre essas, toda a ação da escola, as crianças de educação infantil têm que estar incluídas, de educação inclusiva têm que estar incluídas. Não tem como pensar separado. Isso mostra que muitos educadores não incorporaram a mudança. Do que é inclusão. Uai, pois é. Né? Vai ter 30%, então eles entram nessa contagem, por que não? Uhum. Jane, meu Deus, temos muitas perguntas, mas vamos lá. Maria Neuza Costa da Silva, da APAI, de Nova Olinda, Tocantins, faz uma seguinte pergunta. Sou professora da Escola Renascer. Aqui existe muitos casos de Covid e nossos alunos, muitos, estão sofrendo emocionalmente com vontade de voltar. Já são dessa Escola Renascer, que é de uma APAI. O que fazer? Interessantíssimo. Olha, hoje eu conversava com minha escola que a gente está tendo uma oportunidade, né, Regina, de educar as crianças para privação. As crianças estão desorientadas para voltarem. E, mais do que nunca, a gente tem a possibilidade de ir mostrando para elas que não está dependendo só do nosso querer. Então, que existem formas da gente ir voltando sem ser presencialmente. E aí trabalhar, né, Regina, quando a gente fala de educação emocional, o adiamento do prazer de estar lá na escola. Isso vai ter na volta um outro gosto.
se os pais e os professores conseguirem trabalhar e incluir nesse currículo emergencial uma palavrinha muito evitada: frustração. Exatamente. Frustração, gente. Todos nós aprendemos a ser resilientes na medida em que passamos por frustrações. Exato. A diferença está em como lidar com a frustração, né? E como ao entorno as pessoas nos ajudam a lidar com essa dor, né? Com este sofrimento. Isso. Sofrimento faz parte da vida de todos nós, é inevitável ao ser humano. Mas, às vezes, a gente quer super proteger, né? Criando um mundinho de muito faz de conta. Não que faz de conta não seja importante. Não, maravilhoso. Mas, por outro lado, precisa mostrar o real. Não, e a coisa é tão séria, porque assim, tem famílias pedindo às professoras que falem para as crianças que eles voltarão 10 de setembro, que aí, chegando lá, eles mudam. Olha, não... É enganação isso. É enganação, é faltar com a verdade, é diminuir o problema que o mundo está passando. Né? Então, é trazer a criança para esse protagonismo. Tá sofrido? Tá. Olha, eu vou dar uma dica. Ótimo. Pega aí um cadernão, para aqueles que sabem escrever por meio da escrita, para aqueles que não sabem por meio da pintura, do desenho, da colagem, ou de qualquer forma de representação em 3D, a modelagem, enfim... Fala para eles, todos os dias, pensarem o que eles querem fazer quando retornar, para lidando com a frustração. Quando eu voltar, eu criarei uma expectativa do retorno. Então, a gente vai começar a escrever o que é que eu vou fazer para quando eu voltar. Como eu vou agir, como eu vou ser, como eu vou me relacionar. É o inventário, né? Está no nosso inventário. Eu vou até pedir para depois o Paulo disponibilizar o link aonde esses inventários vocês podem baixar gratuitamente. E eu queria aqui também lembrar que agora, no mês de setembro, começa o nosso curso de inclusão. Eu e Regina estará com a gente nos prestigiando. E a todos... é um diálogo, porque o que a gente está fazendo aqui hoje é um diálogo, né? São provocações para a gente mesmo, porque nós não temos a resposta. Olha, gente, a Jane organizou um curso de educação inclusiva que é fundamental. Todos os educadores poderiam fazer ou deveriam fazer. Inclusive euzinha, vou participar porque também vou aprender. Agora, esse é um momento bem oportuno. Mas, Jane, a gente tem mais perguntas. Vamos. Mais 2 perguntinhas, então. Jane, uma delas eu vou até te ajudar a responder. Ótimo. Olha, como uma mãe, tá? Como fica a alfabetização nos anos iniciais, né? 6, 7 anos. Quais são os prejuízos dessa geração que está prestes a vivências em uma endemia nunca prevista em nossa história? Na alfabetização, Jane. Eu sempre pergunto, né? E você é uma especialista nisso, eu vou te falar. A criança, para ser alfabetizada, primeira coisa, ela tem que querer. Ela tem que querer ler e escrever o mundo que ela vive, porque a criança é mágica, né? Ela acredita que ela pensa em alguma coisa, aquela coisa acontece. Ela tem que desejar. Eu acho que a educação ela passa pelo desejo. Desejo é diferente de necessidade. Desejo é algo que sempre vai faltar para a gente. Eu estudo porque me falta conhecimento. Quanto mais a gente conhece, mais a gente estuda. A melhor forma para que a gente não viva esse vazio, esse intervalo,
na alfabetização é que a gente continue apresentando o mundo para ser lido, que a gente continue apresentando diversidade de personagens, de histórias, de materiais, de tudo, né? É abrir as portas da criatividade. Porque eu tenho uma ideia que eu e a Regina já conversamos, eu não acredito em crianças que não são alfabetizadas, eu não acredito em fracasso escolar, eu acredito em crianças em estado de não alfabetização transitório, crianças em estado de fracasso escolar. E esse estado é a falta de oportunidade, muitas vezes, perfeito, Jane. Perfeito. É. Falou tudo. Quando a criança não tem a oportunidade. Então, de repente, nós temos crianças que vivem em famílias de nível cultural, socioeconômico, nível escolar da família muito baixo e que têm mais dificuldades. Mas nós teremos surpresas que tem famílias que, nesse momento, estão trabalhando a leitura, a contação de histórias e que essas crianças, vivendo nesse mundo, voltarão para a escola lendo e escrevendo. Então, e ajudando também a alfabetizar seus pais. Isso é que eu acho lindo. Então, a gente vai ter surpresas. Agora, uma coisa é certa, né, Vanusa, a mãe que perguntou isso. Notadamente, o Brasil terá um prejuízo educacional, mas não é uma criança, é o país. Jovens agora com o Enem, né, a alfabetização, os alunos da educação inclusiva, querendo ou não, todos nós fomos privados de algo nesse momento. Então, nós teremos uma perda, mas nós teremos ganhos significativos no próximo ano. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a lei que foi aprovada dia 18 de agosto, a Lei 14.040, prevê que em 2021 faremos um contínuo, inclusive foi esse termo usado na lei, um contínuo deste ano para o ano que vem. Então, a gente vai juntar as coisas e o ser humano tem uma capacidade imensa de aprender. Basta que a gente ofereça a esse ser humano com mais oportunidades ou não, mais oportunidades no próximo ano. Aí a gente vai minimizar. Eu diria que não são... Eu usei o termo prejuízo, mas eu diria que a gente foi privado de algumas oportunidades, mas que nós teremos uma avalanche de outras oportunidades assim que essa pandemia passar, né? Gente, com vamos certeza. à última pergunta. Última não, Jane, mais duas. Tá bom. A Evânia pergunta assim: as atividades são enviadas quinzenalmente, jogos, pinturas, é correto? Como que cada município pode fazer? Quinzenalmente, semanalmente? Como é que a gente faz? Bom, a minha opinião... inclusiva. A minha opinião é que cada criança vai sinalizar o tempo que ela precisa de uma nova atividade. Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com a pressão, né? Dependendo do diagnóstico da criança com necessidades especiais, ela traz traços muito obsessivos. Então, ela começa aquilo, ela tem que fazer, ela desorienta todo mundo. Então, é de novo, caso a caso. Veja como que ela está respondendo, se ela precisa de mais atividades, que tipo de atividades. Faça a criança, o jovem, a participar dessa decisão. Porque, lembrem-se, nós não estamos trabalhando com quantidade. Muito bem. Jane, a última pergunta vem de Bebedouro, a Elizabeth Ferreira. Como fica a educação infantil com essa polêmica do uso das máscaras? Eu queria só responder o seguinte. Lógico, sua essa. Eu citei a Lei 14.040, gente, que foi sancionada pelo governador, pelo governo federal, que fala que a educação infantil não precisará cumprir este ano, em caso excepcional,
não precisará cumprir as 800 horas nem os 200 dias letivos. A educação infantil, apenas. Então, quando retornarmos, que ainda nós não sabemos, principalmente aí no estado de São Paulo, que está sendo feito todo um estudo, né? Independente da faixa etária que voltar, 4 e 5 anos prioritariamente, todos deverão utilizar as máscaras. Então, eu creio que os municípios terão que enviar antecipadamente orientações à família, de conscientização, de se manter ainda à distância, enquanto não tivermos vacina. Porque o estado de São Paulo está avaliando, inclusive, fazendo exames em crianças e jovens. E já saiu o estudo que 60% podem ser pessoas que vão transmitir para os adultos em casa. Então, quando voltar e ainda não tiver vacina, a gente vai ter que orientar antes a família para ir trabalhando esse nível de consciência, do distanciamento, do uso da máscara, da higiene das mãos, de não usar o mesmo objeto de uma criança para outra. Vai ser tudo muito complicado. É por isso que a educação infantil, este ano, não terá de cumprir a obrigatoriedade. Tendo em vista Manaus, o estado voltou, só o estado voltou às aulas, mas nem todos os alunos voltaram, porque muitas famílias acharam que não era a hora. Então, eu tenho a impressão que muitas famílias também vão se colocar nesse lugar, né? E não vão querer, porque as crianças vão ser privadas, mais uma vez, do contato com a outra criança, enfim. Gente... Deixa eu falar uma coisa que você trouxe magnificamente. Esse tempo que nós temos agora é o tempo desse trabalho, né? Por exemplo, trabalhar através das crianças e dos alunos cartilhas informativas, né? Muitas vezes ilustrada pelos próprios alunos, fazendo concursos, campanhas. Esse é o tempo que nós temos, eles se preparando para a volta. Por quê? Porque se nós não tocarmos a família, na hora de voltar, essas crianças não voltarão. Porque a sensibilização é de agora. E nada mais importante do que eles participarem das ilustrações, da família dar dicas. Então, fica aí uma sugestão, né, Regina? E eu hoje eu fiz uma live um pouco antes dessa, com o município de Horizonte, lá no Ceará, dizendo exatamente isso, né? Preparando o material de protocolos emocionais e familiares para que a gente faça esse trabalho agora, durante a pandemia. Para quando voltar, a criança não ter tanto impacto, né? Sabendo que quando voltar, terá muitos cuidados na escola com a nossa saúde, né? Muito bem. Jane, eu queria fazer um comentário, que este tema é tão precioso, que muitas pessoas hoje participaram com perguntas e isso não é sempre comum. Então, eu queria dar parabéns a você pela escolha do tema. Nós, né? Imagina. E dizer, então, né, que tecer pontos para falar da educação inclusiva é tecer uma escola e uma sociedade com um olhar mais humano, voltado para todos, independente de crença, credo, raça, deficiência, dificuldade. Nós temos que tecer justamente uma sociedade que olhe para todos como seres humanos possíveis e capazes de tudo. Basta que a gente tenha esse olhar mais cuidadoso. O tema do curso da Jane é tecer também esses pontos, falando desses nós, que são muitos, né? Nesse curso, o curso a Jane vai falar do autismo, de algumas outras dificuldades e deficiências, síndromes, enfim. Mas quem vai explicar para nós como vai ser esse curso que vocês estão perguntando
Nós vamos chamar uma amiga nossa que cuida para nós da parte logística, organizacional, estrutural, porque eu e a Jane, a gente se preocupa com o estudo pedagógico. Exato. A Lu Martins, que é também da Ferraz Eventos, vai vir aqui para explicar. Por hora, o que eu quero fazer é assim, agradecer a participação de vocês, dizendo que nessa pandemia a gente tem muito nó para desatar, inclusive os nossos nós emocionais, tá? Perfeito. Jane. Obrigada, amiga, querida, companheira, minha interlocutora, né, desse momento que a gente está aí tecendo os pontos da educação e desatando alguns nós, porque outros nos seguirão ainda por longos anos. Mas a partir do momento que a gente pensa no tear, ele nunca tem fim. Então, que seja essa educação, uma educação que a gente não precise mais falar da educação inclusiva dentro da educação. Obrigada, Regina, e a cada um de vocês que acompanharam essa nossa live de hoje. Foi precioso. Lu, vem aqui, Lu. Oi, obrigada. Regina. Oi, Jane. Tudo Ei, bem Lu, com vocês? Tá boa? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vim falar um pouquinho desse curso que a Jane preparou com tanto carinho aí, de um tema super especial, né? Então, começa agora no dia 15 de setembro, o curso Educação Inclusiva, Tecer Pontos e Desatar Nós. Serão 7 encontros, 6 onde a Jane vai falar, vai ter também sempre um tempo para troca e um exclusivo para apresentação de casos, discussões, tirar dúvida, né? Então, vem cá que eu quero fazer uma pergunta. Já estão inscritos no canal da Ferraz Eventos? Para quem já está e que já acompanha toda segunda-feira a gente aqui, a gente vai fazer um sorteio, tá? O que você precisa para participar desse sorteio? Está inscrito no canal e está acompanhando agora. Paulo, você pode compartilhar com a gente para a gente fazer o sorteio, então, para quem está nos prestigiando hoje? Não acredito que você vai ainda sortear uma vaga, amiga. Agora! Se eu soubesse! Vamos lá, vamos ver quem que é. Olha, para mim está um pouquinho pequeno. Paulo, eu acho que você consegue ampliar um pouquinho. É Rosimeire da Silva Zaparoli, é isso? Rosimeire, parabéns. O Paulo vai te chamar aí no chat particular para te falar os procedimentos. Agora, se você não foi sorteado no curso, não fica triste não, que a gente sempre traz alguma coisa diferente para aquele pessoal que está nos acompanhando, né? Então, tem um cupomzinho de desconto que está rolando agora no chat, com 30% de desconto, onde o curso vai sair por 10 parcelas de R$ 6,90. É um presente também, né, Jane? Oh, meu Deus! Super facilitado para que vocês possam participar, tá? Obrigada, Jane. Obrigada, Regina. Até mais. Obrigada, Lu, Regis. Oi, que essa menina é uma fofa, essa Lu. Ainda fez um precinho super camarada. Gente, vamos prestigiar esse curso, porque acho que a educação inclusiva é, como disse a Jane, quiçá um dia a gente não exclua ninguém e que todos tenham direito à educação de qualidade, independente das nossas... para todos os seres humanos, né? É isso que a gente merece. Um país que também não tenha zero de preconceito. Nós vamos ter que caminhar muito na educação para que as futuras gerações, de fato, não venham com tantos ranços, né? E de divisores de água aí, como teve a educação que nós vivenciamos ao longo de várias décadas aí, né? Marcadas por tantas indiferenças, injustiças, desigualdades tão evidentes. Então, que a gente tenha um olhar mais humano para todos, então. Obrigada, viu? Obrigada pela live de hoje. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Até segunda.